Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre a guerra da Ucrânia versus a Rússia e suas causas e consequências, tanto no contexto global quanto no contexto nacional. A Rússia está localizada na Eurásia, ou seja, ela faz parte tanto do continente europeu quanto do continente asiático, mas vale destacar que a sua capital fica na Europa. A Ucrânia está localizada na Europa Ocidental, fazendo fronteira com a Rússia. Rússia e Ucrânia são nações que possuem origem comuns, ou seja, o território ucraniano recebeu ao longo do tempo diversos povos. Dentre eles podemos destacar os russos, que migraram em grande maioria. Alguns pesquisadores defendem que a Ucrânia faz parte do berço da nação russa. Com o advento da União Soviética, esse território foi dominado pelo Império Russo. A população ucraniana teve a sua liberdade reprimida por meio da imposição de práticas culturais e linguísticas, ou seja, elas não podiam manifestar as suas outras tradições. Além disso, nós podemos destacar que esse período foi marcado por uma grande fome, que dizimou parte dos habitantes desse país. Em 1991, com a independência da Ucrânia, houve uma aproximação com os costumes ocidentais. Essa aproximação não foi vista com bons olhos pela Rússia, uma vez que a Ucrânia fica na fronteira de sua região. Isso poderia facilitar uma invasão no território russo. Em 2014, houve a invasão da península da Crimeia, parte do território ucraniano. Além dessa invasão, houve um apoio da Rússia às forças rebeldes da Ucrânia. Esses grupos eram contra o regimento da Ucrânia e buscavam independência. Dessa forma, a Rússia reconheceu algumas províncias do leste como independentes. Nota-se, portanto, que a relação entre Rússia e Ucrânia sempre foi conflituosa e apresenta desafios para ser sanada. Dentre as principais causas para o conflito entre Rússia e Ucrânia, podemos destacar a aproximação dos ucranianos com as nações ditas ocidentais. Esse processo assusta a nação russa, visto que a nação russa não tem um bom relacionamento com as nações do Ocidente. A Ucrânia tem interesse em participar da União Europeia e da OTAN. Para isso, ela teria que restabelecer contatos comerciais e políticos com as nações desse grupo. Dessa forma, a nação russa se sente ameaçada por ter um país vizinho participando dessas organizações. Isso pode facilitar uma invasão ao território russo, caso tenha algum conflito entre os países ocidentais e a Rússia. Além disso, vale destacar que Vladimir Putin sentiu a necessidade de influenciar essa região devido ao seu forte poder que a União Soviética teve no período da Guerra Fria. Mas atualmente essa influência não ocorre mais. Ademais, o posicionamento recente de tropas na fronteira culminou no combate direto entre as nações. Levaram à morte de civis e militares e à destruição das cidades e das regiões. Com a invasão russa no território ucraniano, o combate direto foi inevitável. Esse conflito gera um clima de insegurança, já que diversos países podem se envolver nesse conflito. Além disso, organizações internacionais também intermediam esse conflito. Isso ocorre porque o armamento bélico desses países são extremamente elevados. A Rússia possui grandes investimentos nessa indústria, além de investir em armas nucleares. Além disso, vale destacar que os Estados Unidos podem entrar no conflito apoiando a Ucrânia e, dessa forma, utilizar a sua força também, o que seria uma catástrofe, já que ambos os países, Rússia e Estados Unidos, possuem um armamento bélico altamente qualificado, além das armas nucleares que estão em pleno desenvolvimento. Vale destacar também que o Brasil também é afetado por essa guerra, tendo que assumir uma posição. Isso às vezes pode ser complicado, uma vez que o Brasil é um país diverso e possui descendentes de ambas as nações. Nesse contexto, a tomada de decisão foi mais fácil, uma vez que a Ucrânia foi invadida e não estava de acordo com o conflito. Os prejuízos são tanto nacionais como internacionais, políticos e sociais.
pessoas encontram dificuldades em sanar as suas necessidades básicas, como alimentação. Vale também destacar que os prejuízos econômicos são exorbitantes, já que a economia não pode ser girada quando uma guerra está em curso. Dessa forma, as importações, as produções são afetadas. Isso afeta diretamente o Brasil, já que a Rússia é um dos maiores compradores do Brasil. Dessa forma, há uma estagnação da economia, já que a Rússia diminui a sua compra para investir em armamentos bélicos. Mas vale destacar que a população civil é altamente afetada, visto que possui conflitos diretos onde elas são bombardeadas ou de forma indireta, no qual não recebe alimentação, transporte é precário e não tem direito mais a frequentar lugares que antes frequentavam. Dessa forma, observamos que a guerra tem um interesse político, econômico e social e afeta todas as classes sociais, afeta também as nações envolvidas e aquelas que possuem relações com elas. Por exemplo, o Brasil, um portador de commodities que tem a sua produção mantida, mas que não possui um público consumidor como antes. Dessa forma, percebe-se que a guerra deve ser evitada a todo custo, mas nem sempre é isso que ocorre. Então é isso, obrigado pela atenção de vocês.